Guilherme Arthur e fui aprovado em 3 faculdades de medicina diferentes, sendo ela Universidade Estadual do Piauí, Universidade Federal do Oeste do Pará e Faculdade de Medicina de Olinda. E hoje eu vim aqui, pessoal, ajudar vocês a terem um estudo mais personalizado, mais eficiente, mais com que se identifique com cada um de vocês. Então acompanhe comigo algumas dicas que fizeram a diferença para alguém que passou ali na média da quantidade de tempo que alguém leva para passar em medicina. Pessoal, a primeira dica que eu tenho para vocês seria exclusivamente acreditar no seu potencial, porque às vezes a gente se compromete com um sonho e alguma coisa muito difícil e se frustra que a gente não consegue. Mas isso não é motivo para ficar em angústia, em desespero, porque quando uma coisa é difícil, é sinal que ela realmente vale a pena, porque a recompensa um dia virá para você. Então, se você realmente quer ingressar na medicina, em concursos policiais, concursos fiscais, qualquer que seja o seu sonho, quando o assunto se trata de estudar uma coisa difícil, uma coisa que é muito concorrida de passar, você tem que botar na sua cabeça que aquele período que você está ali estudando, aprendendo, é o período que você vai ter de base para um dia ter a capacidade intelectual de exercer essa profissão, certo? Então, não subestime seu potencial, acredite no que você acha que pode fazer e que você irá fazer, porque é muito diferente você acreditar e fazer. Muita gente acredita, mas não põe em prática. O sonho é só a primeira etapa, mas a constância é o que faz a diferença entre quem passa e quem não passa. E a segunda dica que eu tenho aqui para vocês, pessoal, é nada mais nada menos não se render à mediocridade. Mas que tipo de mediocridade é essa, Guilherme? Ó, para deixar bem claro, eu não estou menosprezando nenhuma profissão, não estou menosprezando qualquer que seja a área de atuação de alguém, muito pelo contrário. Conheço pessoas que sonhavam em fazer algo, mas que não conseguiram e são muito felizes fazendo o que fazem hoje. Isso significa que as pessoas são capazes de se adaptar às situações que são impostas nas suas vidas e ser sim feliz, mesmo sendo aquilo que seja diferente do que ele tenha pensado no primeiro momento. Então, o que eu tenho aqui para dizer, pessoal, é o seguinte: não se render à mediocridade é você não abandonar o seu sonho por qualquer motivo. Se você não conseguir ser aprovado na primeira vez, na primeira tentativa, na segunda, na terceira, tanto faz, não é corrida, não é corrida. Anotem o que eu estou dizendo. A aprovação em qualquer que seja concurso, vestibular, processo seletivo, ela não é uma corrida. Ela vai selecionar os melhores. É uma fila trapaceira. Não vai chegar a sua vez se você não for lá e tomar a sua vez. Entendeu? Então, o que eu quero dizer aqui, que fique bem claro para vocês, é o seguinte: se você achar que indo para uma coisa mais fácil, você vai estar melhorando a sua vida, que vai se formar mais rápido, porque vai ganhar tal salário mais rápido, pelo contrário, isso vai prejudicar a tua vida, porque tu toda vez tu sempre vai te jogar para baixo, tu nunca vai se sentir suficiente, nunca vai se sentir importante ou qualificado o suficiente para estar alcançando alguma coisa melhor. Tudo que foi imposto a você tá bom e você não pode ter isso. Você tem que ter habilidade crítica, tem que saber o que é bom para você naquele momento, certo? E mesmo que a angústia e o desespero bata, você não pode desistir de primeiro momento. Não se renda à mediocridade. Se você acha que pode uma coisa melhor, tente, arrisque. Então, vá atrás. A terceira dica que eu tenho para você, pessoal, é o seguinte: você não está atrasado para viver sua própria vida. Então, viva a sua vida. O que é que muita gente acaba se distraindo pelo caminho? O que é que muita gente acaba se deixando levar? Comparações, pessoal. Às vezes, você se vê impossibilitado de alcançar alguma coisa porque foi reprovado, porque, enfim, inúmeros motivos podem acontecer na vida de cada um. E você se compara com outra pessoa que já conseguiu aquilo que você quer. Mas isso é muito errado. Ele está vivendo a vida dele, ela está vivendo a vida dela, e você tem que viver a sua. Você tem que traçar o seu próprio caminho. Nem todo caminho vai ser igual. Nem todo mundo vai passar de primeira. Nem todo mundo vai passar de segunda, de terceira. Não. Muitas vezes é necessário você traçar o seu próprio caminho. Você será aprovado em uma prova difícil, como no caso eu fui aprovado em medicina. Eu reprovei 3 vezes para conseguir passar. Isso não quando se trata de concurso difícil, não é muito alto assim o volume de reprovações, porque já tem muitos casos recentes aí de pessoas que tentaram até 10 anos para medicina, mas é
É frustrante você passar por aquela experiência de não ser o suficiente. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte: não é corrida, não é quem se forma primeiro, não é quem ganha o salário primeiro, é quem você é quem você pode ser. Viva a sua vida, seja a melhor versão de você, 1% todo dia mais. Aprenda coisas novas, se descubra, investigue se é realmente aquilo que você quer e se for realmente o que você quer, invista, porque a felicidade de trabalhar e de ter a rotina com aquilo que você gosta é um preço que você vai ter que pagar e é um preço que vai valer a pena. Mas enfim, qual foi as estratégias que eu implementei no meu estudo para ser aprovado e não ser mais um ano de reprovação? Primeira coisa que eu fiz foi realizar questões periodicamente. Pessoal, questões não são só exercícios que você faz e deixa ele de lado. Muito pelo contrário, questões elas têm que fazer parte do começo ao final da sua preparação. Você vai fazer um volume de questões todo santo dia para manter sua mente ativa, da mesma banca da sua prova. Seja ela um vestibular do Enem, seja ela um concurso, você tem que fazer provas parecidas e semelhantes com aquelas que você está pretendendo fazer. A segunda coisa que eu fiz, que me fez a diferença para ser aprovado, foi a revisão eficiente. Eu venho batendo na tecla, pessoal, nos últimos tempos, conversando com várias pessoas, que a revisão é um pilar tão importante quanto assistir às aulas, que é a base teórica, e resolver as questões. Porque a revisão, ela vai te lembrar daquilo que você errou, e no dia você não irá errar mais. A revisão, ela vai fazer com que você mantenha sua mente ativa quando você está disperso. A revisão vai fazer com que você sempre tenha em mente o seu objetivo, porque tanto mais você revisa, tanto aquilo que se torna uma coisa automática, uma coisa muscular, uma coisa que você faz naturalmente, certo? E a terceira dica de estudos é: assista às aulas sem fazer anotações. Muito bem, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Uma dica que eu vejo que não é muito comentada, que é negligenciada por vários estudantes, que você não deve fazer anotação durante você estar assistindo a sua aula, porque isso vai atrapalhar tanto a compreensão da aula quanto a sua escrita. Porque você, infelizmente, a gente não tem a habilidade de fazer duas, três coisas ao mesmo tempo. Você pode até conseguir fazer, mas não vai ser o método mais eficiente. Se você realmente prestar atenção na aula, focado, atento a tudo que o professor está falando para você, depois, quando terminar a aula, você anotar aquilo no seu caderno e rebobinar tudo aquilo da aula, você vai estar forçando o seu cérebro a fazer uma metodologia ativa de pensamento, de forçar o neurônio, para você saber que aquilo que você aprendeu na aula não será esquecido, porque você realmente aprendeu. Então, se você faz as duas coisas ao mesmo tempo, você está prejudicando as duas, tanto a escrita quanto a compreensão da aula. Então, eu não aconselho quem quer ser aprovado da maneira mais rápida possível, porque o que a gente quer é ser aprovado da maneira mais rápida possível. Quando não dá, não deu. Mas, quando você quer ser aprovado da maneira mais rápida possível, eu não aconselho você ver as videoaulas e anotar ao mesmo tempo, porque está prejudicando ambas as coisas. Uma coisa você não está prestando atenção na aula e outra coisa você está anotando de maneira supérflua. Você não está anotando da maneira certa que vai lembrar. Tu está só copiando o que o professor está colocando na lousa, no quadro e não está aprendendo nada. Então, acabe com essa mania de estudo, esse vício de estudo que é você anotar tudo aquilo que o professor está falando durante a aula. Enfim, pessoal, essas foram as dicas que eu trouxe hoje para vocês de como estudar. Algumas dicas na parte mais motivacional, algumas dicas na parte mais mecânica dos estudos. É, e eu vou também deixar aqui, pessoal, na descrição do vídeo, você acessa aí que vai direto para o Stellar Médis, que você irá ter um curso preparatório muito informativo, muito didático, dinâmico, com questões, simulados extremamente bons, idênticos à prova que você irá fazer, seja ela o Enem, o Exato, a UEMA, concursos também na parte do Estelar Cursos. Então, não perca essa oportunidade, vem fazer parte do time. Eu vou deixar aí na descrição o contato para vocês irem lá. Vou deixar para vocês algumas coisas na descrição também. E vão lá
e sejam aprovados no que vocês querem. Não desistam, vai ser difícil, mas você irá conseguir algum dia, e um dia você também irá fazer parte dos aprovados e daquele time que você tanto sonhou, que você tanto pediu a Deus. E eu espero que Deus abençoe todos vocês. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tchau!